Pare. Não role a tela, especialmente se hoje for sábado ou domingo para você. Essa mensagem tem um destinatário, um endereço e uma data marcada. Há um registro que acabou de ser feito no céu sobre aquilo que você suportou em silêncio esta semana, e essa palavra é a resposta que Deus te envia para a madrugada que antecede a sua mudança. Você reconhece esse peso no corpo? Um cansaço que não vem do trabalho, uma exaustão que parece um caminhão e te atropela no sábado à tarde, roubando a sua força de planejar a semana. Um zumbido de ansiedade que não te deixa dormir direito, como se sua alma estivesse em vigília, esperando por um ataque que a sua mente racional não consegue nomear. É a sua própria casa se tornando um campo de batalha espiritual. E as suas decisões? Aquela clareza que você teve na sexta-feira sobre a sua segunda, a força para começar um projeto, para ter uma conversa difícil, para tomar uma nova direção, de repente, ela se torna uma névoa de dúvida no domingo. Portas que estavam abertas parecem se fechar, oportunidades que eram certas se desfazem, e você sente como se estivesse correndo uma maratona e alguém puxasse a sua camisa a 1 metro da linha de chegada. E a sua família? O almoço de domingo, que deveria ser um momento de paz, se torna um campo minado de silêncios pesados e discussões por motivos que ninguém se lembra 5 minutos depois. Pessoas que eram seu porto seguro, de repente, se tornam âncoras de crítica e demanda, com uma frieza inexplicável que te isola e te faz questionar. A mudança que Deus me prometeu vale o preço desse atrito dentro da minha própria casa? Nos próximos minutos, eu vou te provar, com base em 3 sinais que talvez já estejam acontecendo na sua casa hoje, que o estranho cansaço e as súbitas discussões que surgem no seu fim de semana não são coincidência, mas uma operação espiritual para drenar sua força antes da vitória de segunda-feira. Você vai receber o nome exato do espírito de véspera que está tentando te manter preso no ciclo de quase chegadas. E eu vou te entregar a primeira chave para selar a sua mente e a sua casa, para que você possa atravessar as próximas horas, chegar inteiro na sua segunda-feira e tomar posse do que já foi decretado para você. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Não quebre a linha antes. Você já sentiu que essa exaustão que bate no domingo à noite, bem na véspera de uma semana importante, não é apenas cansaço, mas sim uma batalha espiritual. E se essa súbita vontade de desistir, as pequenas discussões que surgem do nada e o desânimo que tenta roubar sua segunda-feira forem um sinal de que existe uma guerra contra o propósito que Deus colocou sobre a sua semana? Enquanto muitos tentam explicar isso como estresse de fim de semana ou ansiedade normal, poucos percebem que esse atrito específico não acontece pelo que você já tem, mas pelo que Deus está prestes a liberar sobre você na segunda-feira. Mas e se o verdadeiro motivo dessa batalha de véspera estiver justamente naquilo que você ainda não conseguiu enxergar sobre a mudança que está por vir? Agora pense comigo. E se tudo o que você enfrentou até hoje, essa sensação de remar contra a maré no domingo, a paz que é roubada horas antes de um novo começo, o cansaço que não te deixa celebrar, for a resposta para aquela pergunta que há anos você carrega em silêncio: por que toda véspera de vitória minha é tão pesada? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Esse livro não é apenas uma leitura, é uma chave de entendimento espiritual. Uma ferramenta feita para quem deseja enxergar além das aparências, parar de chegar cansado na própria bênção e compreender por que existe uma lei espiritual de atrito contra aqueles que carregam uma marca de Deus. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado do escudo espiritual, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela motivos espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõem o que existe por trás da sabotagem de véspera, da fadiga espiritual de domingo e dos conflitos que surgem para te desviar do seu foco.
Não espere a próxima segunda-feira ser roubada para buscar o que você já sente que precisa entender. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que a sabotagem de véspera não conseguiu parar a segunda-feira que Deus decretou para você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual o cansaço do domingo tem lutado com tanta força contra a sua vida. Existe uma cobertura para essa guerra de véspera, uma sombra onde o escolhido pode descansar, mesmo enquanto o atrito acontece do lado de fora. Não é uma ausência de batalha, mas uma presença de proteção que te mantém inteiro para a hora da sua posse. Se você está sentindo o peso dessa palavra, se você reconheceu a sua casa, o seu domingo, a sua ansiedade naquilo que eu descrevi, faça um ato profético agora. Escreva aqui nos comentários: a minha segunda-feira chegou. Não como um desejo, mas como um decreto. Declare que o ciclo de sabotagem de véspera se encerra hoje na sua vida. E sobre exatamente isso, sobre o silêncio pesado na mesa do almoço de domingo, sobre o celular na sua mão sendo usado como fuga da ansiedade, sobre a névoa mental que te impede de planejar a segunda-feira. Há um selo de 3 minutos que cabe exatamente dentro da noite de domingo e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido, e se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a sua paz de domingo. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. O que você está enfrentando tem um nome, uma tática e um ponto fraco. Existe um nome para o ladrão que está tentando roubar a sua segunda-feira, e eu vou te entregar esse nome no próximo ato. Agora, eu preciso que você pare de fazer o que está fazendo por um instante. Se for seguro, feche os olhos por 1 segundo, ou pelo menos desvie o olhar da tela. Apenas ouça a minha voz. Eu vou te descrever 5 coisas, 5 sinais que podem estar acontecendo na sua vida neste exato fim de semana. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 delas, você e eu vamos saber, sem sombra de dúvida, por que o Espírito Santo te parou aqui hoje. Fica comigo. O primeiro sinal é a febre de véspera. É um cansaço súbito e desproporcional que te atinge no sábado à tarde. Não é o cansaço do trabalho da semana. É diferente. É um peso que drena sua vontade, que te joga no sofá e te impede de sonhar, de planejar, de sequer desejar a segunda-feira. É uma sonolência que não descansa, mas que serve como um sedativo espiritual para te manter paralisado no exato momento em que você deveria estar se preparando para avançar. O segundo sinal é a névoa da procrastinação. No domingo, você acorda com uma lista mental de coisas que precisam ser feitas para a sua semana de vitória começar, mas suas mãos não obedecem. Você se vê perdido em atividades inúteis, rolando a tela do celular por horas, arrumando armários que não precisavam de arrumação. É uma sabotagem sutil, onde suas próprias mãos se tornam agentes de um adiamento que você não escolheu, garantindo que você chegue na segunda-feira despreparado e reativo, e não no controle. O terceiro sinal é o atrito familiar inexplicável. O almoço de domingo, que deveria ser um tempo de recarregar as energias, torna-se um campo minado emocional. Discussões surgem do nada, por motivos triviais que ninguém se lembrará depois.
Um silêncio pesado e frio se instala na mesa, e pessoas que te amam, sem perceber, se tornam instrumentos de drenagem espiritual, com críticas, demandas ou uma distância que te isola e te faz sentir completamente sozinho na antessala da sua bênção. E sobre essa paz que é roubada no seu único dia de descanso por uma tela de celular que deveria te relaxar, mas que se torna uma arma de comparação. Existe um escudo específico para isso. Se essa palavra te tocou, não a deixe passar. A proteção para o seu sábado à noite está mais perto do que você imagina. O quarto sinal é o esfriamento súbito do seu fogo. Aquela convicção que queimava no seu peito na sexta-feira, a certeza sobre o seu propósito, a coragem para uma conversa difícil. De repente, ela se apaga. No lugar do fogo, resta uma cinza de apatia. Você olha para as suas metas e não sente mais nada. É o inimigo soprando no seu espírito, tentando apagar a chama da sua fé com o vento da indiferença, para que você não tenha luz para guiar seus próprios passos na segunda-feira. O quinto e último sinal é o ataque noturno da desesperança. É na noite de domingo, quando as luzes se apagam, que a batalha se intensifica. Pensamentos de fracassos passados invadem sua mente. Uma onda de "e se não der certo" lhe te sufoca. Às vezes, até em sonhos, você se vê perdendo, caindo, sendo humilhado. É a última tentativa do ladrão de segundas-feiras de plantar uma semente de derrota no seu subconsciente, para que você acorde na manhã seguinte, já acreditando na mentira que ele sussurrou na sua escuridão. Agora pega um segundo, respira. Quantos desses 5 sinais bateram aí? 3? 4? Todos os 5. Se pelo menos 3 bateram, você não precisa de mais nenhuma prova. Você já sabe que esta mensagem não é um vídeo aleatório, mas uma escolta espiritual enviada para você. Você está exatamente no corredor que antecede a sua mudança, e é nesse corredor que a inveja espiritual se manifesta com mais força para te impedir de cruzar a porta. O que você sente não é o seu corpo te traindo, é uma confirmação de que você está tão perto da sua vitória que o inimigo precisou montar uma operação de emergência para tentar te parar. Se você reconheceu sua casa, suas emoções e sua família na descrição desses sinais, repita essa declaração de fé comigo em voz alta se puder. O que eu sinto não é fraqueza, é a confirmação da minha força. Antes de eu te mostrar o instrumento de cobertura, que vai blindar a sua força para você chegar inteiro na segunda-feira, eu preciso te dar o nome do que você carrega. Porque o escudo só faz sentido depois que você souber o nome do alvo. E há uma palavra em hebraico que define exatamente essa consagração da sua véspera, uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia. Agora que os 5 sinais confirmaram a operação em andamento na sua casa, a gente precisa falar sobre cobertura. A palavra que eu vou te dar agora não é para você lutar mais, é para você parar de lutar a guerra errada. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto e a resposta já foi enviada. Porque entre ser escolhido e ser coberto existe um intervalo que o invejoso conhece melhor do que você, e ele age nesse espaço, não porque a unção foi revogada, porque chegou a noite de domingo, e o que você não tinha era cobertura para a antessala da bênção. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com homens e mulheres de Deus que estavam exatamente onde você está agora, sentados à mesa fria de um almoço de domingo, sentindo o peso de um silêncio que não conseguiam quebrar. Eu vi a névoa da procrastinação de domingo virar um decreto de fracasso na segunda. Eu vi a discussão vazia de sábado à noite virar a anulação de um contrato na terça. Eu vi a exaustão inexplicável do fim de semana virar a desistência de um propósito de uma vida inteira. E não porque eles eram fracos ou porque não oraram o suficiente. Porque o invejoso entrou na véspera, na brecha entre a promessa e a posse, sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, invejoso, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o que drena a sua força no sábado, o que semeia a discórdia na sua casa no domingo e o que rouba a sua clareza na segunda de manhã. E você já sabe disso.
Você só ainda não tinha dado nome. Você planeja sua segunda-feira de vitória a semana inteira, mas quando o domingo chega, você é derrubado por um cansaço que parece um caminhão e por discussões pequenas que roubam toda a sua energia, deixando apenas o rastro de exaustão para a manhã de segunda. Pessoas que eram seu porto seguro se transformam em âncoras no fim de semana, com críticas, demandas e uma frieza inexplicável que te fazem questionar. A mudança que Deus prometeu vale o preço desse isolamento? Você olha para o relógio no domingo à noite e percebe que passou o dia inteiro em atividades inúteis, rolando a tela do celular, arrumando brigas, e a única coisa que você não fez foi se preparar para a segunda-feira, como se suas próprias mãos estivessem sabotando sua bênção. Antes de eu nomear o escudo para essa estranha paralisia de domingo à noite, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Apenas localize. Eu quero que você veja, com seus próprios olhos, que a cobertura que você precisa já está posicionada, esperando por você. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Essa não é apenas uma leitura, é um instrumento de cobertura contra a sabotagem de véspera que está tentando roubar sua segunda-feira. Ele foi escrito para te ensinar a como parar de chegar cansado na sua própria bênção, como identificar o dreno espiritual dentro da sua casa e o que fazer para selar a sua mente contra a febre de véspera. Essa é a ferramenta que você precisa agora. Ele revela por que o cansaço do domingo, as discussões que surgem do nada e a súbita vontade de desistir são ataques coordenados. Não espere a próxima noite de domingo te roubar a paz para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que a sabotagem de véspera não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Esse será o seu sinal de fé declarado, um testemunho de que você não vai mais chegar atrasado para a sua própria vitória de segunda-feira. Esse livro é uma arquitetura de proteção. E ela é a mesma que guardou os escolhidos por milênios. Está escrito no Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa palavra habitar não é visitar, é morar. Isso revela que existe uma morada espiritual segura, um endereço no sobrenatural onde o escolhido pode entrar para se proteger dos ataques de véspera. Um escolhido que não aprende essa arquitetura vive exposto ao atrito do domingo. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Foi assim que José sobreviveu não apenas à cova e à prisão, mas sobreviveu à solidão da noite de domingo dentro da cela, antes de ser chamado na manhã de segunda-feira para governar o Egito. E o preço para ter acesso a essa cobertura hoje é simbólico. Menos que a entrega de comida que você pede no domingo à noite, porque a energia para cozinhar foi drenada por uma discussão que veio do nada. Menos que o ingresso do cinema, que você comprou para se distrair no sábado, mas passou o filme inteiro com o pensamento fixo na ansiedade da segunda-feira. Menos que o remédio para a dor de cabeça, que você tem que tomar na manhã de segunda, por causa da tensão que se acumulou no fim de semana. Você gasta com essas coisas sem hesitar, porque eram escolhas fáceis, que não mudavam nada. E aqui, diante de algo que pode mudar suas próximas segundas-feiras pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes, não porque vale menos, mas porque o inimigo se especializa em te fazer hesitar diante do seu próprio livramento. Essa hesitação tem nome. Ela é o mesmo espírito de sabotagem de véspera, agora vestido de prudência financeira, tentando te convencer a economizar no escudo para te fazer gastar o triplo com o conserto do dano depois. Isso também é um sinal. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Não existe risco nenhum para você.
especialmente quando o que está em jogo é a cobertura da sua mente para a sua próxima semana. O único risco é continuar como está. O único perigo é deixar a próxima noite de domingo te encontrar de novo com a guarda baixa. Vários escolhidos aqui do canal já entenderam essa lei espiritual. Lembro do Marcos, 52 anos, gerente de projetos. Ele me escreveu numa quinta à noite, dizendo que toda sexta sentia o alívio do fim da semana. Mas todo domingo à noite, a angústia era tão grande que ele mal conseguia dormir, já antecipando o fracasso da segunda. Ele leu o livro no sábado de manhã e na segunda-feira me mandou uma mensagem dizendo: pela primeira vez em anos eu acordei na segunda-feira me sentindo no controle e não sendo controlado. Penso na Cláudia, 46 anos, mãe de 2 adolescentes. O fim de semana dela era um pesadelo de brigas e tensão. Ela disse que sentia a atmosfera da casa pesar a cada sábado que chegava. Ela aplicou o que aprendeu sobre selar o ambiente na sexta à noite e no domingo me escreveu: minha casa respirou. O almoço de domingo foi em paz. Parece que um nevoeiro se dissipou. E o Ricardo, 39 anos, autônomo, que via seus melhores clientes sumirem ou seus projetos mais promissores travarem exatamente no fim de semana antes de uma grande apresentação. Ele descobriu o nome do ladrão de segundas-feiras numa quarta-feira e, na semana seguinte, fechou um contrato que estava parado há 6 meses. Talvez daqui a 3 horas eu receba um depoimento seu. Cada noite de domingo em claro sem esse entendimento é uma vitória cedida ao inimigo. Cada semana que começa com exaustão em vez de autoridade é um avanço do espírito de véspera no seu território. Cada ano que passa sem o escudo para a antessala da bênção é essa capitulação silenciosa continuando a operar sem resistência. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E essa perda sutil e semanal de território espiritual continua chegando, com o mesmo sorriso, sentando na mesma cadeira, saindo pela mesma porta. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu preciso te dizer uma coisa. Essa mensagem, essas palavras, esse canal, eles são mantidos de pé por escolhidos como você. Se você sentiu o peso e a verdade em tudo o que eu disse até aqui, e se o seu coração te mover a isso, existe uma forma de você honrar e fortalecer essa obra. No primeiro comentário fixado, logo abaixo do link para o nosso livro digital, você vai encontrar um link para doação voluntária. Qualquer valor, não como pagamento, mas como semeadura. É um ato de fé que garante que esta mesma mensagem que te encontrou hoje possa encontrar e cobrir outro escolhido que está neste exato momento lutando a mesma batalha de véspera que você. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. Existe um código, uma palavra-chave que desativa o poder da sabotagem de véspera. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta noite de domingo. É a chave que explica por que o ataque acontece antes e não depois da bênção. Fica. A palavra que define o que está acontecendo com você tem mais de 3.000 anos. É uma palavra do hebraico bíblico que, quando entendida, se torna um escudo. A palavra é Kadash. Escute a pronúncia Sadash. Em hebraico, se escreve Kadasha. A maioria das pessoas traduz Kadash apenas como santo ou santificar. Mas essa é uma tradução pobre, que perde a força da palavra. Kadash não é sobre ser perfeito. Kadash significa separar, consagrar, designar para um propósito específico e exclusivo. Quando Deus decreta uma segunda-feira de vitória na sua vida, Ele está declarando aquele tempo como Kadash. Ele está separando aquele dia, aquela hora, aquela oportunidade, para você e mais ninguém. O ataque que você sofre no fim de semana não é porque o inimigo pode anular o decreto de Deus. Ele não pode. O ataque é uma tentativa de profanar a sua consagração. É uma tentativa de misturar o seu tempo separado, Kadash, com o profano, a dúvida, a briga, o cansaço, a distração.
O espírito de véspera tenta te contaminar no sábado e no domingo, para que você chegue impuro e enfraquecido no seu tempo Kadash de segunda-feira. Ele quer que você entre no seu dia sagrado, carregando a sujeira da discussão do dia anterior, a ansiedade da noite mal dormida, a amargura da ofensa que não foi liberada, porque se ele conseguir profanar a sua consagração, você pode até receber a bênção, mas não terá força para retê-la ou desfrutá-la. A sua batalha, portanto, não é sobre lutar mais, é sobre se manter separado, é sobre entender que o silêncio, o recuo estratégico, o jejum de discussões inúteis no fim de semana não são atos de fraqueza, mas a mais alta estratégia de guerra espiritual. É você se mantendo Kadash, é você guardando a sua energia, a sua paz e a sua fé para o momento em que o seu nome for chamado na manhã de segunda-feira. Você não está apenas sendo atacado. A sua separação para a segunda-feira está sendo contestada. A história de José do Egito é o maior espelho bíblico dessa lei espiritual. José foi o homem mais invejado e, por fim, o mais elevado de todo o Antigo Testamento. E isso não é um título de livro de história. É um registro bíblico, assinado e testemunhado pelo próprio Deus, deixado como um mapa para os escolhidos que viriam depois dele. Tudo começou com um sonho. Ainda menino, Deus mostrou a José o seu futuro, e ele, em sua inocência, compartilhou. Seus irmãos, que deveriam ser seus protetores, o invejaram em silêncio. A inveja deles não foi uma reação a uma vitória que José já tinha, mas um ataque preventivo contra a promessa que ele carregava. Eles não roubaram o sonho, mas tentaram matar o sonhador. O venderam como mercadoria, o jogaram num poço. A primeira manifestação da inveja na vida de José foi uma tentativa de sabotar a sua segunda-feira, antes mesmo que ela chegasse no horizonte. Mesmo no Egito, na casa de Potifar, onde ele prosperou pela mão de Deus, a inveja o seguiu. Ele foi falsamente acusado pela mulher de seu senhor e lançado na prisão por um crime que não cometeu. Anos se passaram naquela cela. Cada dia ali era um domingo prolongado. Um tempo de espera, de silêncio, onde qualquer um teria questionado a promessa. Aquela prisão era a antessala da sua bênção, e foi ali, no isolamento e na injustiça, que sua capacidade de se manter Kadash, separado para Deus, foi forjada. Foi na prisão, no ponto mais baixo, que a sabedoria de Deus em José se manifestou de forma inegável. Ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro, e, finalmente, os sonhos do próprio faraó. E não apenas interpretou, mas entregou um plano estratégico, um framework acionável para salvar o Egito e o mundo conhecido da fome. Deus o elevou de prisioneiro a governador, o segundo homem mais poderoso do império, da noite para o dia. Sua segunda-feira chegou não quando a porta da prisão se abriu, mas quando a sabedoria que ele cultivou na escuridão encontrou a oportunidade preparada por Deus. E o ciclo se completou quando seus irmãos, os mesmos que o venderam por inveja, vieram se curvar diante dele em busca de pão, sem reconhecê-lo. José não apenas os perdoou, mas os salvou, cumprindo um propósito muito maior do que seu sonho de infância. Jesus mesmo o citou como um tipo do Messias, rejeitado pelos seus, mas que se tornou a salvação de todos. A inveja tentou pará-lo na véspera, mas apenas acelerou o plano de Deus. E José não levou essa sabedoria para o túmulo. Ele deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.800 anos sem perder a aresta. O homem que foi vendido por inveja deixou o mapa para quem é invejado hoje. E esse mapa é exatamente o que você está prestes a receber em forma de instrumento. Imagine o seguinte: você está na sala de espera de um hospital para uma cirurgia que vai mudar a sua vida, agendada para segunda-feira, às 8 horas da manhã. Você já fez todos os exames. A cirurgia está aprovada pelo melhor médico do mundo. O fim de semana é o período de internação e preparação. Mas na sala de espera, que é o seu fim de semana, outros pacientes se sentam ao seu lado. Um deles tem uma tosse crônica de dúvida. O outro, uma febre de amargura. Um terceiro,
uma infecção de incredulidade. Eles não podem cancelar a sua cirurgia, mas eles tossem deliberadamente na sua direção. Eles compartilham histórias de cirurgias que deram terrivelmente errado. Eles tentam te convencer a comer algo que vai quebrar o seu jejum pré-operatório. A inveja deles não é da sua saúde atual, do seu estado pré-operatório. A inveja deles é da sua saúde futura, da vida que você terá depois da cirurgia de segunda-feira. Eles tentam te deixar doente com a doença deles, para que você chegue na sala de cirurgia tão debilitado, tão fraco, que não consiga se recuperar bem, ou que o médico precise adiar o procedimento. A batalha deles é contra a sua segunda-feira. O livro Os 7 Motivos é a sua máscara N95 espiritual e o seu frasco de álcool em gel. Ele não te tira da sala de espera, mas ele te impede de ser contaminado enquanto espera o seu nome ser chamado, na manhã de segunda-feira. O que você está aprendendo aqui é a arquitetura dessa proteção, a mesma que está no Salmo 91. É os habitar no esconderijo do Altíssimo. É saber que existe um endereço, uma morada espiritual onde você pode entrar e as bactérias da dúvida e do atrito não podem te alcançar. Você pode ouvir a tosse do lado de fora, mas ela não entra no seu sistema. Isso é se manter Kadash. É entender que a sua maior arma para atravessar o domingo não é uma espada para lutar, mas um selo para se separar. É a sabedoria para não se engajar em batalhas que não são suas, para não responder a provocações que só querem drenar sua energia e para guardar sua força para o momento da posse. A verdade mais profunda, porém, ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Deixa eu parar por um minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples, sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Fato número 1. O cansaço. As brigas e a ansiedade que sequestram o seu fim de semana não são acidentes, são uma operação espiritual coordenada, uma sabotagem de véspera. Fato número 2. O alvo dessa operação não é o que você tem, mas a segunda-feira de vitória que Deus já decretou para você. Fato número 3. A sua batalha principal não é lutar com mais força, mas se manter separado, consagrado, Kadash, para não chegar contaminado ao seu momento de posse. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você é a confirmação viva de que a promessa é real. O atrito que você sente não é um sinal da sua fraqueza, mas a prova da grandeza do que está por vir. O inimigo não gastaria tanta munição na véspera se a vitória da segunda-feira não fosse colossal. Você não está no lugar errado. Você está exatamente na antessala da sua bênção, e a intensidade da batalha apenas confirma o valor do que está do outro lado da porta. Agora, o que vem a seguir é o que separa os que apenas esperam dos que tomam posse. É o mapa para habitar no esconderijo, e não apenas visitá-lo. O primeiro nome que você recebe hoje é o Peregrino do Limiar. Você é aquele que vive na fronteira entre a promessa e a posse, no corredor final, antes da porta se abrir. Sua identidade espiritual está em estar sempre às vésperas de algo grande que Deus plantou no seu espírito. A implicação disso é que você é um especialista em transições, mas o peregrino do limiar sem cobertura completa é um alvo fácil para os ventos de dúvida que sopram mais forte na antessala da bênção, tentando te convencer de que a porta nunca vai se abrir. O segundo nome que te pertence é o portador da segunda-feira. Você não está apenas esperando pela segunda-feira. Você a carrega dentro de você. O decreto da sua vitória, da sua mudança, já foi assinado no céu, e você é o mensageiro encarregado de entregar essa realidade na terra, começando na manhã de segunda. Isso significa que a sua presença irradia o cheiro da vitória que ainda não se manifestou. É por isso que o ladrão de segundas-feiras te ataca com tanta fúria. Ele não está tentando roubar algo que você não tem, mas interceptar a encomenda divina que você já carrega. O terceiro nome é o vigiador da véspera. Enquanto outros descansam ou se distraem no fim de semana, o seu espírito permanece em vigília. Você é a sentinela posicionada no muro que protege a fronteira entre o sábado da preparação e a segunda da posse.
Seu chamado é discernir entre o cansaço que vem do trabalho e a sonolência, que é um ataque espiritual. É sua responsabilidade identificar e neutralizar os pequenos focos de incêndio, as discussões, as distrações, antes que eles consumam a força da sua casa para a semana que se inicia. Se você se reconheceu como o peregrino do limiar, o portador da segunda-feira e o vigiador da véspera, se a sua alma disse sim para essa identidade, então faça um ato profético agora. Não é para mim, é para selar isso no seu espírito. Escreva aqui nos comentários com toda a sua força: eu sou Kadash. Minha segunda-feira é selada e ninguém toca. Cada comentário é uma tijolo a mais no muro de proteção ao redor da sua casa. E se essa palavra é a água que sua alma estava procurando no deserto do seu domingo, então eu te peço, não venha beber apenas uma vez. Se inscreva no canal e ative as notificações. Isso não é sobre números, é sobre garantir que a sua fonte de cobertura espiritual não se seque. É o seu compromisso de que você não vai mais andar sozinho nesse corredor. Agora, eu vou te entregar o que você precisa para começar. Uma ferramenta prática, executável em menos de 3 minutos. Eu a chamo de o protocolo da manhã de segunda. Na manhã da sua segunda-feira, antes de pegar no celular, antes de falar com qualquer pessoa, antes mesmo de o seu pé tocar o chão, você vai executar 3 passos. Primeiro, ainda deitado, você vai declarar em voz baixa, mas firme: hoje é Kadash. Este dia está separado para a minha vitória. Segundo, você vai ficar 1 minuto em silêncio, não pedindo nada, mas em uma posição de recebimento ativo, com as mãos abertas, apenas respirando e recebendo a força e a clareza que já foram liberadas para você. Terceiro e último passo. Você vai se levantar e beber um copo de água pura, como um ato físico de se limpar de qualquer resíduo da noite anterior e consagrar o seu corpo como templo para a bênção do dia. O selo de confirmação de que o protocolo funcionou é que, ao invés da ansiedade reativa, você sentirá uma calma autoridade tomando conta do seu espírito antes mesmo de o dia começar. E essa ferramenta que eu acabei de colocar nas suas mãos, ela é uma porta. Mas existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre a próxima noite de domingo. Uma cobertura. O que está no primeiro comentário fixado cobre os 7 motivos pelos quais a sabotagem de véspera te escolheu como alvo, não aleatoriamente, não por acidente, mas porque algo específico em você ativou o Kadash sobre a sua casa. Mostra os 3 padrões que ele usa para chegar até a sua paz de espírito. E te dá o ritual completo de cobertura que você executa antes de cada semana de avanço pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser declarado o peregrino do limiar. Mas o peregrino do limiar sem escudo completo é um paciente em jejum pré-operatório, deitado na sala de espera, tentando se proteger de uma infecção com uma máscara de pano furada. O selo que você recebeu agora é real. O que está no primeiro comentário fixado é o que transforma esse selo numa armadura biológica, que te permite respirar no meio da contaminação sem ser infectado. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está no terceiro motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o invejoso vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas. 3 coisas específicas serão lançadas contra você. Não como talvez, como um fato. São contra-ataques programados para neutralizar o escudo que você acabou de levantar. Preste atenção. O primeiro ataque é a bomba de dúvida, é só coincidência. No meio da semana, algo bom vai acontecer como resultado direto da sua nova postura, mas imediatamente uma voz na sua cabeça, soando exatamente como a sua, vai sussurrar: isso aconteceria de qualquer maneira, é só coincidência. A arma contra isso é o decreto de confirmação. No instante em que ouvir essa voz, você vai parar,
Tocar em algo que represente a sua segunda-feira de vitória, a sua agenda, a chave do carro, a porta do seu escritório, e declarar em voz baixa: isto não é coincidência, é confirmação. O céu está respondendo ao meu alinhamento. O segundo ataque será a crise de distração urgente. Exatamente no momento em que você decidir executar o protocolo da manhã de segunda ou separar um tempo para se manter Kadash, um problema inadiável vai explodir. Um telefonema, uma mensagem, uma pequena emergência doméstica, algo que exige sua atenção imediatamente. A arma aqui é a hierarquia da paz. Você não vai ignorar a crise, mas antes de mergulhar nela, vai respirar fundo uma única vez e dizer ao seu espírito: Haesu pode esperar 3 minutos, e você vai executar o seu ritual, mesmo que de forma abreviada. Você está ensinando ao seu sistema que a sua paz vem primeiro. O terceiro ataque é o isolamento do que vê demais. Pessoas que te amam, ao notarem sua nova calma, sua nova firmeza, sua recusa em entrar em discussões inúteis, podem estranhar. Elas podem, sem maldade, fazer um comentário como: você está quieto demais, ou nossa, que intensidade é essa? Isso é projetado para te fazer sentir sozinho, estranho, um fanático. A arma contra isso é a comunhão dos vigiadores. Você vai se lembrar que milhares de outros escolhidos estão sentindo exatamente a mesma coisa, neste exato momento. E você vai entrar aqui nos comentários não para escrever, mas para ler as declarações de outros que, como você, estão no muro, vigiando a véspera. E sobre esse isolamento que você reconheceu como real. Eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui. Não por falta de tempo, por densidade. Cada uma precisa de página própria, com a contra-arma exata, com a declaração verbal específica que neutraliza o ataque no instante em que chega. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, a sabotagem de véspera as conhece todas. Tudo isso está mapeado dentro de os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, junto com a sequência exata de cobertura aplicada para blindar a paz do seu fim de semana, a sua clareza mental no trabalho e a harmonia dentro da sua casa. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando a sabotagem de véspera tentar te convencer que o alívio que você sente agora é só uma emoção passageira. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando a sabotagem de véspera tentar apagar a memória da clareza que você tem agora com uma avalanche de problemas urgentes. E você vai precisar disso na próxima noite de domingo, quando a sabotagem de véspera vier com força total para testar se esse muro que você começou a construir hoje é de pedra ou de papel. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E a sabotagem de véspera sabe disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo não é o invejoso. É a voz que você confunde com a sua. Essa voz se chama o medo de parecer mal agradecido. Ela vai se levantar no momento em que você identificar o atrito vindo de alguém que você ama. A voz vai dizer: como você ousa pensar isso da sua mãe? Ela te ama. Como pode ver seu marido como uma âncora? Ele trabalha tanto por você. Você está sendo mal agradecido e julgando as pessoas que Deus colocou na sua vida. E essa voz parece nobre, parece leal, mas é a mentira mais sofisticada do inimigo. Ela confunde a pessoa com o espírito que a usa. Você não está rejeitando sua mãe, você está rejeitando o espírito de ansiedade que a usa para te drenar. Você não está desonrando seu marido, você está se recusando a participar do espírito de atrito, que tenta usar uma conversa trivial para roubar a paz da sua casa. A defesa contra isso é o ato de separar em amor. É declarar, no seu íntimo: Pai, eu amo e honro o meu familiar, mas eu rejeito e desligo a minha casa do espírito de contenda que está tentando usá-lo sem que ele perceba. Eu cubro meu amado em amor,
e o separo desta batalha que não é dele. A minha guerra é nos céus. Isso é ser Kadash. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas, que eu vou fazer com você antes desta mensagem fechar. E a coisa que eu vou fazer com você é te selar. Não com as minhas palavras, mas com a autoridade que o céu me deu para esta hora específica. Por isso, onde quer que você esteja, se for seguro, eu te peço. Pare tudo. Feche os seus olhos. Coloque a mão direita sobre o seu coração. Sinta as batidas. Puxe o ar fundo, pelo nariz, e solte pela boca devagar. Nós vamos entrar num lugar de autoridade agora. Nós não vamos pedir nada. Nós vamos liberar. E eu começo. Pela autoridade que me foi concedida, eu te libero do medo de parecer mal agradecido. Eu quebro agora a lealdade tóxica que te obriga a sangrar em silêncio para não ofender a fragilidade de quem não suporta a sua luz. Eu te desligo da obrigação de diminuir a sua própria vitória para confortar a mediocridade alheia. Você não deve nada a ninguém, a não ser a Deus. Eu te libero da vergonha do que você sente, da culpa por enxergar o espírito por trás da pessoa que você ama. Eu te libero da autoacusação, daquela voz que te chama de louco, de fanático, de intenso demais. Essa sensibilidade não é sua maldição, é o seu sistema de defesa espiritual. Hoje, ela é reativada, não como uma fonte de dor, mas como um radar de proteção. Eu te libero da necessidade de se explicar, da obrigação de justificar sua paz, seu silêncio, sua distância estratégica. Eu desfaço agora o acordo que você fez com o espírito de contenda, aquele que te convence que toda batalha precisa ser lutada, que toda provocação precisa de uma resposta. Sua força não está na sua resposta, mas na sua capacidade de se manter Kadash. Agora eu quero que você respire fundo mais uma vez. Eu vou convocar a sua verdadeira identidade espiritual, a que foi selada antes da fundação do mundo. Responda no seu espírito. Em nome de Jesus, eu convoco em você o peregrino do limiar, aquele que tem a autoridade para caminhar no corredor da transição sem ser contaminado pelo medo. A sua herança é chegar inteiro do outro lado da porta. Eu convoco em você o portador da segunda-feira, aquele que carrega a escritura da sua vitória antes mesmo de o sol nascer. Que a sua presença, a partir de hoje, não irradie mais ansiedade, mas a certeza inabalável do decreto que já foi liberado sobre a sua casa. O seu chamado é materializar na terra a realidade que já existe no céu. Eu convoco em você o vigiador da véspera, a sentinela posicionada no muro da sua casa. Que os seus olhos espirituais se abram para discernir entre o ataque e o acidente. Que as suas palavras tenham o peso para neutralizar a contenda antes que ela drene a força dos seus. Se você recebe essa ativação, diga em voz alta, onde você estiver, eu recebo a minha identidade. O selo está quase completo. O que fizemos aqui foi te tirar da posição de vítima do atrito e te colocar na posição de sentinela da sua própria consagração. Você não é mais aquele que apanha. Você é aquele que vigia o muro. Mas não diga amém ainda. A unção que desce sobre você agora precisa de um vaso para ser contida, ou ela se esvai. Nós ainda não preparamos o vaso. Fica comigo. Eu cubro agora a sua mesa. Eu declaro que toda refeição em família, todo encontro com pessoas próximas, não será mais um campo minado de atrito, mas uma fonte de força. Onde havia silêncio de inveja, haverá som de celebração. Onde havia tensão, haverá paz que excede o entendimento. A sua mesa está selada. Eu cubro agora a sua casa, seus filhos, seu cônjuge, as paredes do seu lar. Onde o espírito de contenda tentou criar brechas, eu declaro um muro de fogo protetor. Que a sua casa não seja mais a antessala da batalha, mas o santuário da sua preparação. A atmosfera da sua casa é consagrada novamente ao seu propósito original. Ser um lugar de descanso e recarga para a sua segunda-feira. Sua casa está selada. Eu cubro agora o seu trabalho, suas conquistas, as oportunidades que estão em curso, seus projetos. Onde a névoa da procrastinação e do desânimo tentou entrar,
Eu declaro clareza e favor divino. Portas que foram fechadas na véspera se reabrirão com mais força. Projetos que foram paralisados avançarão. O fruto do seu trabalho está selado. Eu te vi. Eu sempre te vi. Eu te vi naquele almoço em que sua conquista virou silêncio na mesa. E você passou as 2 horas seguintes tentando se fazer menor para que o ar voltasse a circular e a paz, ainda que falsa, retornasse. Eu vi você engolindo sua alegria para não ofender a fragilidade alheia. Eu te vi na escuridão do seu quarto na noite de domingo, com o celular na mão, rolando a tela sem rumo. Não era descanso, era fuga. Uma tentativa de silenciar o zumbido de ansiedade que gritava que a semana seguinte seria pesada demais. Eu vi o peso da segunda-feira tentando sufocar a sua fé ainda no domingo. Eu te vi diante da sua agenda aberta, sentindo uma névoa mental que te impedia de planejar a segunda-feira, de sonhar com as possibilidades. Eu vi a paralisia, a vontade de simplesmente fechar a agenda e fingir que a semana não ia começar. Eu vi a mão do inimigo tentando apagar o seu futuro antes mesmo de você escrevê-lo. Eu te vi tentando explicar essa nova paz, essa nova firmeza que você está sentindo, para alguém que você ama, e recebendo em troca um olhar de estranheza, uma pergunta cínica. Eu vi a solidão que isso te causou, a tentação de voltar a ser quem você era para ser aceito. Eu vi você questionar se valia a pena ser Kadash. E eu te vi chegando ao fim do domingo, completamente esgotado, não pelo trabalho, mas pela guerra invisível que você travou para proteger a sua paz, a sua sanidade e o seu propósito. Eu vi cada lágrima que não caiu, cada palavra que você engoliu para não entrar em contenda. Nenhuma foi em vão. Todas foram registradas. Nós quebramos a bomba de dúvida, é só coincidência, antes que ela chegue. Nós desmontamos a crise de distração urgente antes que seja lançada contra o seu ritual da manhã. Nós dissolvemos o isolamento do que vê demais antes que ele forme uma parede em volta da sua casa. Eu te comissiono para a sua segunda-feira de posse. Eu te comissiono para a sua segunda-feira de autoridade. Eu te comissiono para a sua segunda-feira de paz. Agora, respire. O selo está completo. O que foi ligado no céu foi ativado na terra, na sua casa. Sinta o peso dessa nova realidade. Eu te vi naquele almoço em que sua conquista virou silêncio na mesa. Não abra os olhos ainda. O selo que você recebeu agora é uma autoridade recém-adquirida e ela será testada. O que foi selado aqui agora vai ser testado na próxima noite de domingo. Quando a ansiedade tentar voltar, quando uma pequena provocação tentar se tornar uma grande briga, o invejoso não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura caminha em campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora ela precisa sobreviver à próxima noite de domingo. Os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado. Porque unção sem cobertura apodrece na próxima noite de domingo. E o invejoso conta exatamente com a noite de domingo. É menos que o café extra forte que você vai precisar na segunda de manhã para simplesmente começar o dia. Menos que a taxa de remarcação de um compromisso que você perdeu porque estava sem energia. Com garantia de 7 dias. O risco é nosso. A mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o escudo da sua casa. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o invejoso já sabe disso. Ele contou com o depois quando você recebeu a última mensagem que transformou você. E a anterior. E a que veio antes dela. Essa não vai ser mais uma. Essa voz que sussurra agora. Deixa para amanhã, hoje é domingo. É melhor não gastar com isso agora. Preciso pensar melhor. Isso é só emoção, vai passar. Eu consigo lidar com isso sozinho. Essa voz não é sua. Ela soa como sua.
Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes da sua próxima noite de domingo. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes do invejoso falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. O decreto foi entregue, a decisão agora é sua. O que você aprendeu hoje sobre o cansaço da véspera é apenas a porta de entrada. Existem 3 tipos de cansaço que não vêm de Deus, e o inimigo se especializa em disfarçar os outros 2 como se fossem cansaço físico. Um deles te faz tomar decisões erradas por exaustão. O outro te isola de quem poderia te ajudar. Saber a diferença é o que mantém a sua segunda-feira de vitória se tornando uma terça-feira de manutenção. Eu abro sobre isso no próximo vídeo. Clica no vídeo que aparece na sua tela agora. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você. Eu tenho um último pedido e o faço com o coração aberto. Essa mensagem que chegou até você, o tempo que dedicamos à estrutura espiritual que montamos aqui, nada disso é patrocinado. Somos sustentados pela obediência e pela generosidade dos escolhidos que, como você, foram alcançados em uma hora de necessidade. Se o seu coração arde com gratidão, se você sente que recebeu algo de valor aqui hoje, considere honrar este ministério com uma doação de qualquer valor. O link está no primeiro comentário fixado, logo abaixo do nosso livro digital. É a sua semeadura no campo que te alimentou. É o que garante que a próxima mensagem chegue a outro escolhido, que está, agora mesmo, orando por uma resposta que nós podemos entregar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Eu assino embaixo desta palavra com o meu amém. Eu me levanto da minha cadeira e digo sim com toda a minha força para o que foi liberado sobre a sua vida. Eu coloco o meu nome como testemunha do decreto que selou a sua casa, a sua mente e o seu espírito. E eu convido você a fazer o mesmo. Onde quer que você esteja, escreva nos comentários não como um robô, mas como um sacerdote do seu próprio lar. Está assinado, minha segunda-feira é Kadash. Agora, pense em alguém. Alguém que você sabe que está empacado no domingo. Alguém que precisa exatamente do mesmo escudo que você recebeu aqui hoje. Alguém que vive cansado, que briga por nada no fim de semana e chega esgotado na segunda-feira. Manda essa mensagem para ela agora. E se ela quiser ir além, o link de Os 7 Motivos está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Está feito. O que foi entregue aqui foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou o play. Sente essa gravidade por mais um momento. A próxima noite de domingo pode esperar mais 10 segundos.